Mateus, capítulo 9, verso 18. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e os seus discípulos. E certa mulher, que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei boa. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo. E riam dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia se espalhou por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam e clamavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Eles lhe responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. E seus olhos foram abertos. E Jesus lhes ordenou terminantemente: cuidado para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles se retiravam, levaram a Jesus um homem mudo e endemoniado. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões se admiraram, dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Só até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, no capítulo 8 e 9, nós temos estudado ao longo desses domingos à noite e temos visto uma série de milagres de Jesus. Nesses 2 capítulos, nós temos visto cerca de 10 milagres de Jesus. Esse é o terceiro bloco desses milagres. Como eu disse já antes, nesses 10 milagres a gente dividiu, na verdade, eles em 3 blocos, e cada um desses blocos tinha uma mensagem específica. Então Mateus não está só narrando milagres por narrar milagres, por contar histórias de milagres, não. Mateus tem um propósito. Jesus fez muitos milagres. Jesus fez muitos milagres além desses aqui, dos que foram registrados, seja em Mateus, seja em Marcos, seja em Lucas, seja em João. Jesus fez muitos milagres, mas cada evangelista escolheu determinados milagres para a história que estava compondo, a mensagem que eles estavam compondo. Mateus não é diferente. Então, quando ele junta esses milagres, no capítulo 8 e 9, ele tem o desejo de mostrar para os seus ouvintes, para as pessoas que a gente chama de ouvinte original, é aquele público que vai pegar esse texto pela primeira vez. É isso que a gente chama de ouvinte original. Deu para entender? Amém? Estamos juntos? Sim? Senti firmeza em vocês, não. Vou explicar de novo, porque eu não senti firmeza, não. Não sei se vocês estão tímidos de dizer amém ou não sei, mas por via das dúvidas, Se ficou dúvida, você coça a nuca, é o nosso código aqui. Ficou com dúvida, você coça a nuca, eu tento explicar de outra forma. Quando a gente chama de ouvinte original ou destinatário original, é o público para quem o autor do texto, do livro, está escrevendo. Então, quando Mateus escreve, ele tinha pessoas em mente, que ele endereçou esse texto, que seriam as primeiras pessoas que pegariam esse texto e iriam ler. Quando essas pessoas que Mateus tinha em mente pegassem o livro para ler, elas compreenderiam uma mensagem. Deu para entender? Elas compreenderiam uma mensagem. E aí, qual é a nossa tarefa quando a gente está lendo a Bíblia? Por que às vezes a gente entender a Bíblia é difícil? Porque a nossa tarefa é tentar buscar como o autor narrou o fato, ele desenvolveu o texto, ele progrediu ali na estrutura do texto, e qual era a mensagem que ele estava tentando transmitir para esse ouvinte original. Então, a gente precisa primeiro capturar isso.
Capturamos isso? Capturamos isso. Então agora a gente traz para nós, igreja do século 21, e faz a pergunta: o que Deus deseja nos ensinar com essa palavra? Deu para entender? Essa é uma jornada. Essa é uma jornada. A gente não pode simplesmente pegar aqui e dizer: olha, igreja do século 21, com outra cultura, com outra língua, em outro tempo. Olha o que isso quer dizer. Não, a gente precisa primeiro entender o que ele está dizendo para os seus ouvintes originais. Então, o que eu tenho mostrado com os irmãos aqui ao longo dessa sequência? E por que eu estou falando isso? Eu não estou ensinando isso à toa. Estou ensinando isso porque quando você vai ler essas histórias em Marcos ou em Lucas, tem diversos detalhes diferentes. Você já percebeu isso? Que às vezes você vai ler o mesmo milagre, mas tem detalhes que quando você lê no outro evangelho não tem outros. Aí você volta e compara e a gente fica tentando juntar as partes do quebra-cabeça. Mas, quando o autor escreveu e narrou aqueles detalhes ali, é porque ele tinha algo em mente. A gente precisa respeitar o autor. Essa é uma tarefa difícil. Nem sempre a gente respeita o autor. E aí a gente quer ir lá no Marcos, quer pedir uma ajudinha lá ao Lucas, e vem cá, me ajuda aqui a entender o Mateus. Não, Mateus, ele está fazendo algo correto, ele não está fazendo nada de errado. Ele está inspirado por Deus para escrever isso. Então, ele está narrando um fato. Vai fazer sentido ao longo do sermão. Guarde essas informações aí, elas vão ser úteis para a gente. Bom, dito isso, quando Mateus, então, junta esses milagres, a gente percebeu, a gente foi juntando esses milagres e chegou à conclusão que existem 3 grupos de milagres. O primeiro grupo aparece no capítulo 8, do 1 ao 17, quando a mensagem que está ali transmitida não é apenas que Jesus tem poder e autoridade, mas que Jesus, além de poder e autoridade, ele oferece graça aos rejeitados. E aí Jesus vai curar o leproso, Jesus vai curar o servo do centurião, Jesus vai curar a sogra de Pedro. Todos aqueles que para aquela sociedade eram rejeitados, Jesus oferece graça a eles. Estamos juntos aqui? Amém? Depois, a gente viu um segundo grupo de milagres, que era quando Jesus, então, oferece paz aos atribulados. Isso vai lá do 8, do verso 23, se você quiser ir, não sei, marcando na sua Bíblia, depois em casa ler novamente. Enfim, ou se você não veio nessas mensagens, você lê depois em casa para entender melhor o que eu estou falando. Do 8, 23, começa Jesus acalmando a tempestade. Essa história muitos de nós já conhecem. Depois Jesus cura o endemoniado, liberta, melhor dizendo, o endemoniado de Gadária, 2 endemoniados ali em Gadária. E depois, então, tem a cura do homem em Cafarnaum, que é deitado numa maca. E aí esses são outros milagres que você já viu com outros detalhes diferentes. Em Marcos, por exemplo, fala de um endemoniado em Gadara, fala que esses homens eles desceram Jesus pelo telhado, enfim, outros detalhes que Mateus não narrou para nós. E por que Mateus não narrou para nós? Porque a mensagem de Mateus, ao juntar esses milagres, acalmando a tempestade, a libertação daqueles homens ali que estavam possessos por demônios e a cura do paralítico, a gente aprendeu aqui que Jesus, ali o texto está mostrando o poder e a autoridade de Jesus, mas também que Jesus oferece paz aos atribulados. Ele oferece paz aos discípulos em alto mar, oferece paz àquela cidade que está sendo atormentada por aqueles demônios e oferece paz para a alma daquele homem paralítico, quando ele oferece para aquele homem o perdão dos pecados. Ele não traz só a cura para aquele homem, ele traz paz para a sua alma. E agora, eu estou dizendo tudo isso como uma recapitulação, mas também para a gente entender por que Mateus juntou esses milagres. Por que ele juntou a cura, melhor dizendo, a ressurreição da filha de Jairo, e aí o texto aqui não fala do nome dele, a gente acaba vendo lá em Lucas que o nome dele era Jairo, aqui fala apenas que ele era um chefe da sinagoga. Então, a ressurreição desse chefe da sinagoga, a cura de uma mulher que havia 12 anos estava sofrendo, isso aparece aí no verso 20, a cura de 2 cegos que clamavam em alta voz, tem compaixão de nós, filho de Davi, e por último, a cura de um homem mudo
e que era mudo por causa de um demônio, ele era mudo por causa de um espírito maligno, estava endemoniado, e por isso aquele homem havia ficado mudo. Então, quando a gente está lendo, de repente, você lendo em casa, Mateus capítulo 9, essas histórias parecem meio que aleatórias, não é? Meio desconexas. E eu já quero mostrar a você que não. Mateus tem a intenção, a primeira intenção dele em todos os grupos de milagres é mostrar que Jesus tem poder e autoridade. Amém? Então, isso fica claro toda vez que Mateus vai listar um milagre. Ele está dizendo, olha, o Messias tem poder e autoridade para fazer milagres. Mas além disso, existe algo a mais que Mateus quer mostrar em cada um desses grupos. E nesse caso aqui específico, eu quero propor aos irmãos em uma frase. Jesus oferece restauração para os devastados. Jesus tem poder e autoridade, mas também oferece restauração para os devastados. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos nessa sequência desses 4 milagres aqui hoje. Primeiro, um pai devastado. É a primeira coisa que o texto nos apresenta, um pai devastado. Isso está onde, pastor? Está no verso 18, verso 19. Diz assim, enquanto ainda dizia essas coisas, chegou um chefe da sinagoga e ajoelhando. 2 informações importantes para você perceber aí. Um chefe da sinagoga e ele se ajoelha. Minha filha acaba de morrer. Mas vem e impõe-lhe a mão e ela viverá. Minha filha acaba de morrer, mas impõe-lhe a mão e ela viverá. E então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e os seus discípulos. Aí vamos pular para o verso 23, porque nesse interim ele conta a história da mulher. Mas vamos pular para a gente poder ler só a parte do pai, para a gente poder entender melhor isso. Só o pai. 23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, os flautistas e a multidão em alvoroço, viu os flautistas e a multidão em alvoroço, e disse, retirai-vos, pois a menina não está morta, mas está dormindo. E riam dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia se espalhou por toda aquela terra. Então vamos pensar um pouco melhor sobre essa história, a gente está tirando a história do pai, desse pai devastado, e agora a gente vai colocar uma lupa sobre ela para a gente compreender melhor o que ele está dizendo para a gente. Primeiro, aquele homem era o chefe da sinagoga, e você sabe que os chefes da sinagoga, os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam se opondo a Jesus, eles estavam antagonizando Jesus o tempo todo, eles não reconheciam Jesus como Messias. Então o tempo todo eles estão se opondo a Jesus. Aquele homem fazia parte, é isso que o texto quer dizer para nós, que aquele homem fazia parte desse grupo dos opositores de Jesus. Mas mesmo assim ele não hesitou em ir até ele. Não hesitou, mesmo sendo parte desse grupo, ele não hesita. Por que ele não hesita? Porque o amor que sentia por sua filha era maior do que o seu preconceito contra Jesus. O amor que ele sentia pelaquela menina, pela sua filha, era muito maior do que seu paradigma religioso. Então ele abre mão do paradigma, abre mão dos seus pensamentos, da sua teologia e vai buscar Jesus, apesar de qualquer reprovação social que aquela atitude tivesse entre os seus pares. Ele abre mão disso. O que será que os outros chefes vão pensar de mim? O que será que os outros fariseus vão pensar de mim? Você acha que ele pensou isso? Você, pai. Você acha que ele pensou isso? De jeito nenhum, pastor. Pouco importa o que esses homens vão pensar, eu vou em busca de Jesus. Porque eu já ouvi dizer que ele cura. Eu já ouvi dizer que ele tem poder e autoridade. Eu vou atrás desse homem. E ele está tão desesperado, que quando ele encontra Jesus, ele se ajoelha. Imagina isso para um chefe da sinagoga, para um fariseu. Extremamente fiel à lei, zeloso pela prática da lei, não se curva a homem nenhum. Mas a palavra que aparece aqui no grego é a palavra proskúnio, que significa se prostrar, reverenciar profundamente. Ele se prostra. Em algumas traduções, talvez a sua, não sei, esteja a palavra adorou. Ele o adorou, para dizer o quê? Que ele se prostra ali
em reverência profunda. O que será que fez aquele homem, então, abrir mão de todo o seu orgulho, de todo o seu ego, de todo o seu zelo para dizer, olha, a minha teologia e os meus paradigmas religiosos, tudo isso que eu adquiri ao longo da vida, se mostraram agora incapazes de produzir qualquer bem sobre a vida da minha filha. Toda a teologia, todo o paradigma religioso que eu adquiri não se mostrou eficaz em nada para minha filha. Então ele abre mão de tudo aquilo. Não há nele nenhum resquício de vaidade, nem orgulho, por conta da sua posição social. Agora não importa se esse homem é um chefe na sinagoga, não. Ele se curva. Tudo o que lhe importava era a necessidade da sua filha. É o seu coração de pai completamente devastado. Você percebe isso? O coração de um pai completamente devastado, querendo ajudar a sua filha e não tendo recursos em si mesmo para fazer alguma coisa. Tudo que ele aprendeu ao longo da vida se mostrou inútil até agora. O que você faria? Pensa aí. Se seu filho estivesse à beira da morte, você se preocuparia com a posição social que você possui? Com aquilo que os seus pares irão pensar de você? Você se preocuparia em se prostrar diante daquele que pudesse fazer alguma coisa? Certamente não, irmão. Certamente eu e você nos humilharíamos, não é assim? Com tudo que temos, tudo que somos seria ignorado pela simples possibilidade, nenhuma certeza, mas a possibilidade de que Jesus fizesse alguma coisa que produzisse o bem e livrasse a nossa filha da morte certa. Naquele momento, a única esperança daquele homem estava, naquele momento, sua única esperança estava não nos seus pares, ou naquele que os seus pares chamavam de blasfemador, né? De arruaceiro, de endemoniado. Porque é assim que a gente leu o final do texto, não sei se você reparou, os fariseus diziam que Jesus expulsava demônio por demônio. Então Jesus era um endemoniado para eles. Mas para aquele homem não importa mais se os seus pares pensam isso a respeito dele. Porque muitos, no meio do povo, a despeito do que os fariseus pensavam, já clamavam, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o Salvador prometido. Então aquele homem vai até Jesus apegado a essa palavra. Apegado a essa palavra. E na sua fé ele acredita que se Jesus for até a casa dele, ainda que a sua filha esteja morta e ele estender as mãos sobre ela, algo vai acontecer. Ele acredita nisso. Olha o que ele diz. Minha filha acaba de morrer. Estou lendo o final do verso 18. Minha filha acaba de morrer. Mas vem e impõe-lhe a mão. E o que mais diz o texto? Ela viverá. Ele acredita. Ele acredita que o milagre é possível. E foi esse Jesus que atendeu o seu clamor. Ressuscitou a sua filhinha da morte, porque nem a morte podia resistir contra aquele que é o autor da vida. E foi assim que Jesus restaurou aquele pai devastado, mas que teve fé nele, que o buscou, e que não teve medo de se expor ao ridículo se necessário, e até mesmo de reconsiderar suas crenças. Eu queria deixar uma pergunta para você, já no final dessa sessão do nosso sermão aqui. Você também estaria disposto a depositar toda a sua fé em Jesus, a se colocar numa condição de se expor ao ridículo, se necessário, a reconsiderar todas as suas crenças, todos os seus paradigmas religiosos, se fosse necessário? Você estaria disposto a isso? Sabe o que eu penso? É que todos nós estaríamos, mas não talvez do jeito que você pensou. Eu acredito que todos nós estaríamos, mas não nessa disposição do coração assim tão voluntariamente, não. Mas se nós nos encontrássemos na condição da necessidade. Na necessidade. Na necessidade, cada um de nós seria mais fervoroso na oração, sim ou não? Na necessidade, na circunstância da necessidade, você dobraria os seus joelhos, sim ou não? Na necessidade, você choraria pelos seus pecados, sim ou não?
Mas por que nós nem sempre somos assim? Fervorosos, submissos, humildes, desprovidos de orgulho, submetendo as nossas crenças e os nossos paradigmas diante da presença poderosa de Jesus. Por que nem sempre a gente age assim? Bom, essa é uma pergunta que eu não vou deixar a resposta, não. Gostaria que você pensasse mais sobre isso. Porque nem sempre nós somos como esse pai. Aquele homem devastado, mas foi restaurado naquele dia pela mão poderosa de Jesus. O texto nos apresenta uma mulher devastada. Verso 20, 21 e 22. Vamos ler agora só o trecho que fala da mulher, para a gente pensar junto sobre isso. Verso 21, verso 20. E certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto. 12 anos. Toca a borda do manto. Por quê? Porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei boa. Se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei boa. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora, aquela mulher ficou boa. Glória a Deus por isso. Bom, a tentação aqui de buscar os recursos lá em Lucas foram muito grandes. Eu tenho que confessar esse pecado a você. Durante a preparação desse sermão, porque Lucas dá um relato bem mais detalhado dessa história dessa mulher, né? Ele é bem mais detalhista. Mas, como eu disse aos irmãos, Mateus tem um propósito, certo? E a respeito das informações que Mateus nos dá, o que a gente pode pensar, refletir? Primeiro, 12 anos de sofrimento. Só isso acho que já bastaria. A mulher está sofrendo há 12 anos. Você tem dúvida que ela está devastada? Mulheres, com todo o respeito aqui, vamos abrir um parêntese. Você tem um período menstrual, normalmente uma semana. 3 dias a 5, né? Normalmente. Agora imagina 12 anos, porque é isso que o texto está dizendo. Ela tinha uma hemorragia que não parava há 12 anos. 12 anos. O que mais o texto nos diz? Enquanto o problema daquele chefe da sinagoga era um problema de conhecimento público, a cidade estava um alvoroço, sabendo da morte da filha daquele homem. O problema daquela mulher era um problema velado. Ela não podia compartilhar sua dor com todo mundo. Aquele homem, pelo menos, tinha com quem chorar. Quando ele chega lá na casa, tem uma multidão lá na casa, tem flautista, tem gente pranteando a morte da filha dele. Ele tinha com quem chorar. E aquela mulher? O texto não diz. Ele era um homem muito importante. E ela? Completa desconhecida. Anônima. O texto não dá informação sobre ela. Enquanto sua filha adoecia, o chefe da sinagoga ao menos podia ir no templo. Pensa nisso. Ele podia ir no templo orar, enquanto a menina estava doente. Mas e aquela mulher? Não. Você sabia? Pelo texto de Levítico, capítulo 15, nós aprendemos que essa mulher, como ela está num período, né, ali por causa da sua hemorragia, ela é considerada impura, ela não pode se aproximar do templo, ela não pode nem tocar em ninguém, porque quem ela tocar fica considerado impuro também. Então Jairo pelo menos tinha um conforto de ir até todos os dias lá na sinagoga e orar a Deus, ir ao templo e pedir a Deus que curasse a filha dele. E aquela mulher não tinha esse conforto. Não tinha esse conforto. O que mais o texto diz? Nós não sabemos quanto tempo a filha de Jairo esteve doente. A gente não sabe. Diz apenas que era uma menina. Se a gente fosse lá em Lucas, ele diria para nós que a menina tinha 12 anos. Mas Mateus não disse isso para nós, disse apenas que era uma menina. Agora, o fato é, para Mateus ele deixa claro, não, mas a mulher sofre há 12 anos. 12 anos é o tempo do seu sofrimento. Bom,
Como eu já disse aqui, conforme Levítico, capítulo 15, verso 25 ao 31, se aquela mulher tocasse em alguém, aquele alguém ficaria impuro, não é? Foi isso que eu disse para vocês. Vocês estão comigo, amém? Agora, quando ela toca em Jesus, ele não fica impuro. Na realidade, ele é que a purifica pelo seu toque. Então, ela toca. Veja que esse relato desse milagre lembra o momento em que Jesus toca o leproso. Porque pela lei, a gente viu isso no início aqui do capítulo 8, no primeiro conjunto de milagres. No capítulo 8, versos de 1 a 4, diz que, embora a lei dissesse que ninguém pode tocar o leproso porque senão fica impuro, né, com a sua impureza, o texto diz para nós que não, Jesus toca o leproso, mas ao invés de ficar impuro com o leproso, ele o purifica. Ele toca e purifica o leproso. E agora, novamente, aquela mulher toca em Jesus, e ao invés de Jesus ficar impuro, ele é que purifica aquela mulher. Ela acredita tanto que Jesus podia curá-la, que ela dizia, se eu tão somente tocar no seu manto, ou seja, ali na barra do seu vestido. É isso que o texto quer dizer. Ela não está nem dizendo assim, eu tocar na sua mão, eu chegar até ele, eu me prostrar e ele estender sua mão sobre mim, como o Jairo falou. Não, se você for lá na minha casa e você estender a mão sobre a minha filha, então ela vai ficar curada. Nem falou isso, não. Ela disse assim, não, eu sou tão indigna, eu sou tão miserável, a minha vida está tão devastada por esse problema, que se eu tocar só na barra do seu manto é o suficiente. É suficiente para que a minha vida seja curada, transformada. Ela teve fé em Jesus e Jesus a curou. Ela teve fé em Jesus e Jesus a curou. E nós também, irmãos, precisamos tocar em Jesus. Agora veja, quando eu digo tocar em Jesus, é onde quer que a nossa fé seja capaz de fazer. Vou repetir. Quando eu digo, nós também precisamos tocar em Jesus, isto é, aonde a nossa fé for capaz de fazer. A fé daquela mulher dizia, se eu tocar na borda do seu manto é suficiente. E eu e você também precisamos tocar em Jesus. Aonde quer que a nossa fé seja capaz. Mesmo que seja tão somente ali. Jesus, eu estou aqui para tocar na borda do seu manto, porque eu não sou digno nem que o Senhor toque em mim. Como disse o centurião, Jesus, libera só uma palavra, porque eu não sou digno nem que entres em minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, libera apenas uma palavra. Total o reconhecimento da sua indignidade diante do nosso Salvador. E essa mulher não é diferente, ela diz, eu vou tocar no seu manto e serei curada. Agora, por que isso? Porque eu estou dizendo para você, olha, toque em Jesus aonde quer que a sua fé alcance. Porque ainda que a minha fé e a sua seja muito pequenininha, não é a força da nossa fé que nos salva, mas sim a fé em um forte Salvador. Talvez você pense assim, poxa, a minha fé não é como a dessa mulher, essa mulher teve uma fé muito maior do que a minha. Eu também, eu faço coro com você. Se você pensa assim, eu faço coro com você. Mas sabe, irmãos, o que esse texto nos mostra é que não é necessário assim que a minha fé seja forte, porque ainda que a minha fé seja fraca, nós temos um forte Salvador. Um forte Salvador que se manifesta a nós. Que se manifesta de acordo com aquilo que necessita cada coração. Jairo tinha uma necessidade. Você acha que Jesus ficou discutindo com Jairo? Com esse chefe aqui que nós lemos, ele ficou discutindo? Não. O que ele disse? Vai até minha casa. Jesus ficou discutindo, olha, eu não preciso ir na tua casa, deixa eu te dar uma aula de teologia. Eu tenho autoridade sobre mim que basta uma palavra e a sua filha lá na sua casa ressuscita. Cabia discutir teologia com um homem devastado? Não cabia. Então o que Jesus faz? Ele se manifesta de acordo com a fé de Jairo. Você quer que eu vá? Vou lá. Eu vou lá. E a mulher? Você precisa ir na minha casa, Jesus? Não, Jesus, não vai nem na minha casa, não. Deixa eu só tocar aqui, ó, na barra do seu manto, é suficiente. E o que Jesus faz? Ele cura ela. Na medida em que o seu coração necessitava. E o mesmo a gente vai ver agora nessa terceira sessão do texto. Quando homens devastados vão até Jesus. Uma mulher devastada e que Jesus trouxe restauração.
e agora esses homens devastados. 2 não conseguem ver e 1 não consegue falar. Diz o texto aí a partir do verso 27. Partindo dali, 2 cegos o seguiam e clamavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. Ou seja, eles insistem, não apenas estão clamando pelas ruas, Jesus tem compaixão de mim, mas eles insistem. Então Jesus entra na casa, eles entram lá junto, se aproximam da casa e continuam clamando. Então Jesus pergunta: credes que eu posso fazer isso? Vocês creem? E eles respondem: sim, Senhor. E então ele lhes tocou os olhos: seja feita conforme a vossa fé. Está vendo? Jairo tinha uma fé, Jesus fez conforme a fé de Jairo. A mulher tinha uma fé, e Jesus fez conforme a fé daquela mulher. Esses 2 cegos tinham uma fé em Jesus, e ele fez conforme a fé. Não é muito difícil a gente chegar a alguma conclusão sobre isso. Jesus há de se manifestar na minha vida e na sua vida. Jesus é poderoso e tem autoridade para oferecer restauração àquele que se encontra devastado. Mas eu preciso buscá-lo com fé. E eu preciso de uma fé forte? Não, porque eu tenho um Salvador forte. Ainda que a minha fé seja fraca, seja pouca, temos um Salvador, temos um grande Salvador. Ainda que eu tenha uma pequena fé, tenho um grande Salvador. Agora, olha que interessante, aqueles 2 homens clamavam, e olha o que eles clamavam, assim: tem compaixão de nós o quê? Verso 27, parte B. Filho de Davi. Ora, peraí. Filho de Davi? A gente já viu isso em algum lugar. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Abraão. Como é que esses homens agora estão clamando filho de Davi? Eles reconhecem, de alguma maneira eles sabem que o Messias vem da linhagem de Davi, vem da raiz de Davi. Então, quando eles declaram, as suas palavras confessam que eles reconhecem Jesus como o Messias que havia de vir. Por isso é tão importante o clamor. Por isso Mateus faz questão de deixar isso registrado. O que eles dizem: tem compaixão de nós, mas não qualquer um. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Aqueles 2 cegos reconheceram que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador que havia sido prometido pela linhagem de Davi. Mesmo cego, escute, mesmo cego, eles enxergaram que Jesus era a sua esperança. Vou repetir. Mesmo cegos, eles enxergaram que Jesus era a sua esperança. E você, com seus 2 olhos perfeitos, nem assim talvez você ainda seja capaz de enxergar que Jesus é o único que pode trazer restauração para a sua vida. É duro, mas é verdade. Porque aqueles 2 cegos estavam em posição melhor do que muitos de nós. Aqueles 2 cegos não tinham os olhos, mas ainda assim eu ouso dizer que eles estavam em posição melhor do que muitos de nós, que têm os 2 olhos perfeitos, mas que ainda não enxergam que Jesus é a única esperança para o seu coração devastado. Que a sua esperança não está no álcool, não está na bebida, não está nas mulheres, não está nos homens, não está na mentira, não está na idolatria, não está na superstição, não está nas promessas, seja que Deus for, não está nos altares velados pelas esquinas, pelos becos, não está. A sua esperança precisa estar em Jesus. Jesus é o único que pode restaurar a sua vida devastada. Sua esperança não está numa pessoa qualquer, a sua esperança precisa estar na pessoa de Jesus. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar a sua vida. Eu não sei, talvez você entrou aqui hoje, eu nem conheço você, você é visitante na igreja, ou se você não é membro já há muito tempo, mas está com a vida devastada. Pense no significado dessa palavra. É quando existe uma guerra e os canhões e as bombas arrasam todas as casas e os prédios. Você olha para aquela terra e é uma terra devastada.
arrasada pelo conflito, pelas guerras, pelas crises existenciais, pelos problemas, pelos dilemas, pelas lutas do dia a dia. Sua vida está como uma terra arrasada. Mas o que eu estou dizendo para você nessa noite é que o filho de Davi se encontra aqui. Sua presença é real no nosso meio e ele pode oferecer restauração para a sua vida. Ele é o único que pode. O único. Aqueles homens eram cegos, mas conseguiram enxergar. A minha oração é para que o Espírito Santo ilumine os olhos do teu coração, para que você também possa enxergar isso. Talvez a nossa única oração, igreja, em nome de Jesus, você não prestou atenção em nada até agora, preste atenção nisso. Talvez a única oração que realmente importe para nós, nesse momento, estou falando de mim e de você, a única oração que realmente importe para nós e que ainda não foi feita é a seguinte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Toca, ó Senhor, nos meus olhos e faz as escamas que me impedem de te ver caírem, em nome de Jesus. Talvez seja a única oração que realmente importa que você faça nessa noite. A única oração. Você veio para cá, você veio desde casa orando, talvez pedindo ao Senhor uma opção de coisas, e talvez a única oração que realmente importa, ela ainda não tenha sido feita. Bom, este é o momento para que ela seja feita. Esse é o momento para que você diga ao Senhor: Senhor, toca nos meus olhos assim como você tocou naqueles 2 cegos. Permita que eu possa te ver. Outra observação importante que eu acredito que esteja nessas palavras, tem compaixão, é que talvez a dúvida daqueles homens não estava no fato de que Jesus tinha ou não poder para curá-los, mas se ele teria compaixão pela sua causa. Vou tentar explicar de outro jeito. Lembram que eu disse isso sobre, alguns aqui vão lembrar, que eu disse isso sobre o leproso? A dúvida do leproso não era se Jesus tinha poder. Quando o leproso, lá no início do verso 8, do capítulo 8, perdão, o leproso se aproxima, diz o verso 2, que ele diz assim: se quiseres, pode purificar-me. E aí eu expliquei para os irmãos que a dúvida daquele homem não era se Jesus tinha poder, ele reconhecia, Jesus tem poder. A dúvida dele estava: será que ele vai querer me curar? Será que ele vai querer fazer isso por mim? E de certa forma, eu acredito que esse sentimento também esteja nessas palavras. Tem compaixão de mim. Não é que eu tenha dúvida que você pode curar os meus olhos. Eu só não sei se você vai se importar comigo a esse ponto. Eu só não sei se o Senhor me ama a ponto de se compadecer da minha dor, do meu sofrimento. E essa não é, muitas vezes, a nossa dúvida. Seja sincero. Você vai até Deus, você tem um problema e você acredita, Deus pode fazer todas as coisas, sim ou não? Você ouviu desde sempre que Deus é todo-poderoso. Mas a grande dúvida no nosso coração, naquele momento em oração, não é se Deus pode. É: será que Ele vai se importar comigo, sendo eu tão pecador? Será que Deus terá compaixão de mim, sendo eu tão miserável? Será? Bom, a prova desse texto que Ele se importa conosco é que Deus tocou naqueles homens. Isso precisa ser prova suficiente para mim e para você de que Cristo é um Salvador poderoso e que tem compaixão com aqueles que sofrem. Tem compaixão. Ele tem compaixão pela causa. Ele se importa com o seu problema. E então Jesus respondeu à fé daqueles homens, restaurando-lhes a visão, mostrando não apenas que Ele é um Salvador poderoso, mas que também é cheio de graça e de compaixão. O último milagre dessa sessão está relacionado ao demônio, a um demônio, né? Verso 32 até o 34, que fala que eles se retiravam, e enquanto eles se retiravam, levaram um homem mudo e endemoniado. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou. E esse último milagre, ele ensina algo para nós, que nem toda enfermidade é proveniente de demônio. Tem gente por aí que vai ensinar isso. Isso é um absurdo. Nem toda enfermidade é produto de um demônio. Nem toda enfermidade é porque alguém pecou. Jesus mesmo disse que algumas enfermidades é para que se manifeste a glória de Deus.
Pastor, mas como é que é isso? Eu não sei. Eu tenho que admitir diante de Deus e de vocês a minha incapacidade de compreender isso. Mas o fato é que, apesar de eu não entender por que Deus permite algumas enfermidades, a Bíblia diz que em todo tempo é para que se manifeste a glória de Deus. Tudo o que Deus faz, toda a obra que Deus realiza na terra é para a glória de Deus, é para a sua própria glória. Então, quando Deus faz algo assim, Ele faz para a sua glória. Nem toda enfermidade é produto de um demônio, mas o texto diz que o demônio pode, de alguma maneira, causar dano físico. E não é só aqui que isso aparece, isso vai aparecer em outros momentos também, a gente vai falar mais disso à frente. Porém, Jesus liberta aquele homem, e quando Jesus o liberta, a sua fala é restaurada. Jesus restaura a fala daquele homem. Ainda assim, os fariseus não reconhecem, mas veja só um detalhe aqui no verso 33. O final do verso 33 diz assim: as multidões, o quê? Se admiraram, dizendo, nunca se viu coisa igual em Israel. Ó, de repente passou desapercebido aos seus olhos. Vou te ajudar. Verso 26, depois da cura do chefe da sinagoga e da mulher, o texto diz: e a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Depois, na segunda sessão, verso 31, ele fechou a sessão dizendo: e eles, porém, saíram e divulgaram sua fama por toda aquela terra. E agora, novamente, o autor está dizendo como esses milagres, essas curas, essa restauração que Jesus oferecia aos devastados, ela se espalha por toda aquela terra. E o povo de Israel começa a perceber que tem algo novo acontecendo, de alguma maneira que eles não saibam explicar. Deus está visitando o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Deus está visitando o seu povo. Deus está respondendo com poder. Como disse Jesus no capítulo 4, verso 17, o reino de Deus chegou. E em Mateus capítulo 11, verso 5, ele diz: os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é todo aquele que não se escandalizar por minha causa. Ainda assim, os líderes vão continuar a rejeitá-lo. E vão afirmar que tudo que Jesus faz é por demônio. Mas o que a gente pode aprender aqui? Qual é a mensagem? Qual é a grande ideia desse texto? A gente pode resumir a grande ideia da seguinte maneira: Jesus é o Messias, ele é o filho de Davi, e ele tem poder e compaixão para oferecer restauração aos devastados. O que eu e você precisamos fazer então? Precisamos buscá-lo. Buscá-lo como? Buscá-lo com fé. Que fé? A fé que tivermos. Deus conhece a nossa limitação. Ainda que tenhamos uma pequena fé, temos um grande Salvador que tem poder para nos restaurar.